Povo de Deus, que Deus abençoe seu dia, sua vida, sempre te abençoando em nome de seu Jesus. Irmãos, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo vocês que me ajudaram nesse programa que eu terminei agora, né? Um ano, esse ano todo que vocês que me abençoaram, me deram do jeito que Deus propôs no seu coração para pôr esse programa em pé. Muito obrigado, Deus te devolvendo 100 vezes mais. Eu tenho certeza que vocês que estão me ajudando, esse ano vai ser o ano da sua vitória, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser o ano da sua vitória. Todos vocês que estão me ajudando aí. E eu vou te falar o meu Pix de novo: 375-376-796-49, Carlos Henrique. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é o terceiro dia de semana, né? A semana já tá voando, terceiro ou quarto, não sei. Sei que a semana já tá voando, né? O ano começou agora e já tá acelerado, né? Então vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal, aperta o joinha aí, ativa aí, para que seu nome apareça aqui. E eu vou estar sempre orando para você, vou colocar seu nome dentro da arca, né? Para mim estar orando para você e Deus abençoar você como abençoou Obed-Edom, que ficou 3 meses com o nome da arca, né? E Deus abençoou ele e toda a família. Não é verdade? Então, muito obrigado a vocês que estão ativando o joinha aí, vocês que estão me ajudando com essa oferta que Deus propôs no seu coração. Deus abençoe vocês. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós estamos começando o ano agora, então, sem a fé é impossível alcançar o que pedimos a Deus. Não é verdade? Nós pedimos a Deus uma bênção, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. E o que é uma fé, irmão? Fé é firmeza daquilo que a gente não vê. Não é verdade? Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, lá no capítulo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 35, que diz o seguinte: E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estavam cegos sentados junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar uma multidão, né, ele perguntou ao povo, e que era aquilo que ele não enxergava. Então ele viu aquele tanto de gente, né, perguntou ao povo o que era aquilo. E disseram que era Jesus de Nazareno. Jesus de Nazareno que passava ali naquela hora. Então ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Irmãos, olha para você ver. Quando estava passando aquela multidão, ele quis saber que multidão era aquela, né? Que multidão que está passando, como ele está escutando aquele tantão de pessoas, ele não enxergava, mas tinha um ouvido que ouvia muito bem. Ele não enxergava nada, mas quando ele ouvia um barulho qualquer, a audição ele já ouvia muito bem. E quando ele perguntou, ele queria saber, né, que multidão está passando. E quando a multidão passava perto dele, ele perguntou: que multidão é essa? Que multidão é essa que está passando? Ele não enxergava nada. E quando responderam para ele, disseram: é o Jesus de Nazareno. É Jesus de Nazareno que está passando. Então ele clamou, dizendo assim: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles falaram com ele que era Jesus de Nazareno, mas ele era esperto, ele era cego físico, mas espiritual ele enxergava. Eles falaram com ele que era Jesus de Nazareno, mas ele foi inteligente, que ele foi e falou com o pai: Jesus, filho de Davi, não Jesus de Nazareno. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero dizer que Jesus de Nazareno não abençoa. Claro que abençoa. Jesus carpinteiro abençoa. Abençoa, sim. Mas ele foi pela fé, pela área espiritual. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
ele recebeu a bênção mais rápido, né? E ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmão, aqui Jesus estava fazendo uma viagem, ele estava fazendo uma viagem dele para Jerusalém. Era a última vez que Jesus iria passar ali em Jericó, porque nunca mais ele passaria ali, né, em Jericó. Ele estava caminhando em direção à Cidade Santa, né? Em direção à Cidade Santa, onde ele ia saber que era preso, ali ele ia ficar preso, caluniado, torturado, espancado, né? Violentamente espancado, né? Humilhado, envergonhado e chicoteado, né? Eles iam fazer muita maldade com ele. E ele já sabia. Ele sabia que eles iriam pregar ele no madeiro. Ele sabia de tudo isso, né? E ele morrerá numa cruz. Sabia de tudo. Ele já sabia de tudo isso. Iria acontecer com ele por nossa causa. Ele sabia que tudo isso ia acontecer com ele por nossa causa. Por isso que ele morreu na cruz, crucificado, que eles fizeram tanta maldade com ele. Ele foi cuspido, foi chicoteado, caluniado, envergonhado. E ali naquela cruz ele levou todas as dores, todas as enfermidades, né? Todos os sofrimentos nossos, ele levou naquela cruz, né? Mas era necessário, irmão, passar por ali, né, por Jericó ali, e Jesus entrar naquela cidade, que nunca mais ele ia passar ali. E logo na entrada de uma cidade, de uma multidão, né? Uma multidão que estava acompanhando Jesus. Então viu uma multidão acompanhando ele, porque o povo tinha muita fé nele. E era uma multidão ruidosa, era uma multidão festiva, era uma multidão que parecia desorganizada, né? Parecia desorganizada, mas estava todinha focada na pessoa que era Jesus. Estava tudo acompanhando Jesus ali, porque eles queriam milagre, eles queriam ver até onde o final de Jesus, que até então eles não sabiam, né? Depois que eles viram lá que ele ia ser crucificado, que eles foram acompanhar, que eles focaram em Jesus. E como um cristão é para o mundo, irmãos, como um cristão é para o mundo, eles achavam que somos povo do mundo. Na verdade, eles acham que nós somos meio desorganizados. Nós levamos a vida de qualquer jeito. O mundo tá certo, mas não é assim. E naquela época, né, eles achavam que o povo que estava acompanhando Jesus era tudo desorganizado, tudo desorientado. Mas eles estavam totalmente certos, no alinhamento certo. E nós também, irmãos, estamos totalmente no alinhamento certo, organizado na presença de Jesus, focando no Pai. E para o mundo nós somos loucos, né? Porque a palavra de Deus diz que ele é Espírito, né? Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Glória a Deus, não é verdade? Aquela multidão, ele sentia verdade, ele sentia a verdadeira liberdade ali na hora, de cada um que glorificava ele, como ele queria. Glorificava, porque ele sentia aquele prazer com aquele povo, né? Cada um exaltava o Senhor, como bem se achava melhor. Ele gostava que o povo fazia sempre aquilo que eles estavam fazendo, glorificando ao Pai. E foi aí que surgiu a figueira desse cego. Eles estavam passando, surgiu a figueira desse cego, e o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, né? E esse cego, ninguém dava valor a ele, né? Porque era um pobre coitado, cego, mendigo, estava mendigando, estava pedindo esmola e ninguém valorizava. Hoje aqui também é assim, irmãos. A gente vê as pessoas que pedem esmola não são valorizadas, pessoa que é cego,
não enxerga direito, ou então todos desnorteados, eles não têm valor, né? Não são valorizados, paralíticos não são valorizados, mas Jesus veio para essas pessoas. A maioria que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus veio para os cegos, para os pobres, para os humildes, para os paralíticos, para os mudos, para os surdos, para curar esse povo, né? Então ele veio para essa. Por isso que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico ele já acha que já tem tudo, não precisa de mais nada aqui na terra. Tudo que ele quiser ele tem, mas ele tem que lembrar da salvação do Senhor, porque tudo aqui é passageiro e aqui nós vamos deixar tudo aqui um dia, né? Agora nossa salvação, nossa vida eterna, que é no reino do Pai, lá que nós vamos viver eternamente. Então, ainda a palavra de Deus diz que ainda que morremos aqui, viveremos para o Pai. Então, nós vamos morrer aqui, mas vamos viver eternamente com o Pai. Então, tudo que é passageiro. Então, por isso que a gente não precisa de ter riqueza aqui na terra. Riqueza aqui não, mas no reino de Deus sim, porque nós fazemos tudo para conseguir alcançar a nossa riqueza no reino do Pai, o nosso galardão que Jesus está preparando para cada um que busca Ele aqui. Não é verdade, irmãos? Então, irmão, esse cego, ninguém dava valor para ele, porque era um pobre coitado. Era um pobre coitado, era um mendigo que estava pedindo esmola aos que passavam. E é como o cego, como cegos, né? Ou com outros defeitos. Eram cegos ou então com outros defeitos físicos, né? Que são tratados no dia a dia de hoje, né? Aqui hoje a gente vê isso, irmão. São tratados no dia a dia os cegos, os defeitos físicos, não têm valores com certas pessoas, uns até chutam, outros põem fogo nas pessoas, nos mendigos que estão dormindo, vai lá e taca fogo neles por maldade, então não são valorizados, né? Mas Jesus veio mais para essas pessoas que buscarem a Ele, tem que buscar, tem que pegar a vida deles para Jesus fazer como fez com esse Bartimeu, que curou ele imediatamente, né? Então, irmão, os cegos, ou os com defeitos, são tratados no dia de hoje com maus tratos com certas pessoas, que muitos põem fogo, outros tratam mal, outros chutam, outros vão lá e pega o dinheiro que eles estão ganhando ali, né? E isso não se agrada a Deus. Jesus dá muito valor para essas pessoas que são prejudicadas na saúde. Jesus valoriza muito, né? Seja pobre, aleijado, surdo, mudo, doente com algumas doenças, para Jesus são todos valorizados, porque ele veio para curar todos eles pela sua fé, né? E esse Bartimeu ficava naquele caminho sempre pedindo esmola. Ele fica sempre pedindo esmola ali e vivia em uma rotina e se achava que a vida dele nunca iria mudar. E era uma rotina triste, humilhante, desvalorizada. O povo quase não se ligava para ele, porque ele era um novice fora do povo, da sociedade. O povo não gostava dele, porque ele colocava uma capa nos ombros, para proteger daquele sol forte, aquele sol quente que ele estava queimando ele, né? Porque ele ficava ali o dia inteiro pedindo alguma coisa ao povo, né? Mas quando Jesus lhe disse, né? Recupere a sua visão, porque a sua fé curou. Por que Jesus falou com ele isso? Porque ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo tinha falado com ele que ele era o Jesus de Nazareno. Quando ele perguntou: quem está passando aqui? Quem está passando aqui? É Jesus de Nazareno, é Jesus carpinteiro. Ele era cego, ele não era cego espiritual, ele era cego físico, mas espiritualmente ele enxergava, irmão.
Porque na hora que ele pediu Jesus a cura, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus imediatamente falou: recupera a sua visão, porque a sua fé te curou. Glória a Deus. Então, irmãos, para o povo ele era muito pobre, mendigo e cego. O povo pouco se ligava para ele. Quase ele era jogado, né? Mas ele escutava muito bem. Ele escutava muito bem, quando a multidão começou a passar naquele momento ali, né? O cego ficou curioso, e escutou aquele tantão de gente, porque ele ainda tinha uma fé. Ele ainda tinha uma fé que poderia ser curado, né, do que ele tinha. Ele tinha uma fé que poderia ser curado. E esse Bartimeu queria saber quem estava passando ali naquela hora, né? E se era alguma autoridade, se era alguém importante para ele, e ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada, ele queria saber quem estava passando ali naquela hora. Ele não sabia de ninguém porque ele não enxergava, né? Olha, a palavra de Deus, ela diz que a fé remove montanha, né, irmãos? Então a palavra de Deus, ela diz que a fé remove montanha. Esse homem estava com tanta fé para saber quem é aquela pessoa, que ele estava doido para ser curado. E ele achava que não ia ser mais curado dessa enfermidade que estava com ele, que ele estava cego, né? Então, olha, ele foi e perguntou ao povo. E aquele cego, ele ainda tinha esperança de ser curado, de ter uma vida melhor. Isso, irmão, serve para você. Serve para você que ainda tem a esperança de ter uma vida melhor, de melhorar a sua vida, de ter uma vida melhor em tudo. Vai depender da sua fé. Como esse homem teve. O Bartimeu, ele teve uma fé tão grande com Deus que quando ele passou lá, ele não enxergava, fisicamente ele não enxergava, mas espiritualmente ele enxergava, porque quando ele chegou, quando ele começou a sentir aquele calor, aquele calor de Jesus, então, como ele era cego, ele se torna a perguntar ao povo: quem está passando? E o povo respondeu: é Jesus de Nazareno, porque o povo não queria que ele fosse curado, né? E só ele que era cego, só ele era cego físico, mas não era cego espiritual, não. Ele enxergava espiritualmente. Ele clamou a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clamou assim, Jesus falou: pode levantar, meu filho, a sua fé te curou. Ele levantou, abriu os olhos e começou a enxergar. O povo ficou bobo. O povo não queria que ele se enxergasse, né? Só ele era cego espiritualmente, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxergava. Ele clamou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi, curou ele, a sua fé te curou, irmão. Ele não falou Jesus de Nazareno, não falou Jesus carpinteiro, porque se ele clamava assim, ele estava clamando por Jesus natural. E ele clamou por filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele clamou com Jesus sobrenatural. O Senhor rei, o Senhor é rei, rei eterno, o Senhor é rei eterno, o Senhor é rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, aquele que tem poder para vencer a morte. Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, e aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. O Senhor me dá visão, Pai. Na hora que ele falou isso, irmãos, imediatamente ele começou a enxergar, aquele ungido de Deus curou ele imediatamente. E o povo não queria que ele curasse. Isso, irmãos, serve para nós, porque nem todo mundo quer ver você bem-sucedido, não quer ver você bem de vida, não quer ver você melhorar sua vida. A própria, dentro da sua casa, tem pessoas que têm inveja de você, não quer deixar você subir, prosperar, porque a palavra de Deus diz que os próprios inimigos nossos estão dentro da família, irmão. E tem muitos parentes nossos que não querem ver a gente bem,
socialmente subindo de vida, não quer ver você próspero, não. Eles querem ver nós sempre derrubados, caídos lá embaixo. Como eu falei que muitas vezes, né? Que muitas vezes eu falei que algumas parentes meus fizeram trabalho para me derrubar. Mas eu sou filho do Rei dos Reis. O trabalho volta para a pessoa, né? Então, irmãos, não eu tô falando isso porque em volta daquele homem estava aquela multidão de gente. E ninguém queria ver aquele homem curado. Porque ninguém quer ver ninguém quer o bem do homem, né? Do cego, do mudo, do surdo, ninguém quer. Então só Jesus que ele veio para curar o povo, ele veio para dar visão. Depois que ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, imediatamente ele foi curado. Assim somos nós, como nós clamamos ao Jesus sobrenatural, né? Porque aí as coisas sobrenatural têm que acontecer. Se nós clamar com Jesus de Nazareno, eu não falo que Jesus de Nazareno é o Jesus, mas só de nós temos que clamar como o Jesus sobrenatural. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Pai. Então, tudo isso que você está pedindo vai acontecer. Você crê? Faça isso para você ver. Faça como esse Bartomeu fez. Em vez de ele falar Jesus de Nazareno, Jesus carpinteiro, fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso da minha bênção, eu preciso disso. Você vai ver, irmãos. Porque é o mesmo Jesus que fez com ele, com o Bartomeu, é o mesmo que nós clamamos hoje, né? Tudo isso é a nossa vida, é a nossa fé. Nós temos que ter a fé em Deus, porque tudo que manda é a fé. É com a fé que nós conseguimos alcançar a nossa vitória, irmão. Porque é com ela que conseguimos alcançar o que pedimos a Deus. Glória a Deus, né? As pessoas talvez ficam aí, irmãos, enxergando muito bem, mas pede um ídolo e pensando que é Jesus. Ou Jesus, e o Jesus mundo, é o Jesus que o mundo oferece, né? Mas quando você começa a clamar como o Bartimeu, aí você está pedindo, clamando ao Jesus Todo-Poderoso, né? Mas muitos pedem ídolo, imagens, né? E começa a clamar, nada vai acontecer, nada eles veem um retorno, porque está pedindo uma imagem, um ídolo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos confiar em imagens feitas pela mão do homem, né? E muitos pedem imagens, sendo que pede, nada acontece. Agora, quando nós pedimos o Jesus de Nazaré, o Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai abrir as portas naquilo que você está pedindo, como Bartimeu fez, né? E nada ele clamou, ele não clamou nada de pedir ídolos, pedir filho de Nazaré, é o Jesus de Nazareno, como eles falaram com ele, né? Ele falou filho de Davi. Na mesma hora foi curado pela fé dele, né? Não tinha nenhum ídolo na frente dele. Ele não enxergava, não tinha nenhum ídolo na frente dele. Ele não pode sendo cego, sequer olhar para um ídolo como uma imagem. Ele não podia pegar na imagem, achando que é uma imagem, e pedir a imagem para curar ele. Que nada adiantava, né? Para curar ele. E ele não poderia olhar para lugar nenhum, porque ele não enxergava nada. Porque nada enxergava. E ele só foi obrigada a enxergar com os olhos da fé, como nós temos que fazer, enxergar com os olhos da fé e pedir a Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Pai, eu preciso disso, eu preciso de um carro, eu preciso de uma moto, eu preciso de uma casa, Jesus, filho de Davi, me acorde, Pai, onde estou errando, ele vai te acolher, ele vai te mostrar o que é que você está precisando de fazer para conseguir alcançar a sua vitória. E quando você começa a olhar com os olhos da fé, né,
você começa a ver as coisas que ninguém mais vê, só você que está vendo, né? Com os olhos da fé, não com os olhos carnais. Você vai olhar com os olhos espirituais, como sempre eu falo, né? Não olhar com os olhos carnais, porque com os olhos carnais a gente não vê nada, mas com os olhos espirituais a gente vê muita coisa. Vê as coisas. Os olhos espirituais é quando você vê as coisas que as pessoas não começam a enxergar, que as pessoas não começam a enxergar. Elas não começam a enxergar, elas não vê, elas não enxergam, né? E essas são as coisas sobrenatural que elas não enxergam, mas você enxerga. Quando você está enxergando, quando você está pedindo com os olhos da fé, né? Você enxerga, você está pedindo com os olhos sobrenatural, os olhos da fé. Aí você começa a ver a saída para um problema, para o seu problema, irmão. Talvez você está com um problema. Todas as vezes que você estiver se sentindo acuado, ou derrotado, ou derrotada, ou destruído, ou sendo destruída, ou passando por alguma situação, ou estiver estiver sentindo uma prisão, ou em umas trevas, ou no meio de uma escuridão, irmãos, irmãs. Todas as vezes que você estiver se sentindo sozinho ou sozinha, abatido ou abatida, e quando você olhar em volta dos seus problemas, né? Os seus problemas são imensos, você não sabe como você vai fazer para pagar aquelas contas, estão tudo imensos, você está sem saber, né? Então não sabe como você vai fazer. Estão todos contra você em sua volta. Você está vendo, você fala com um, fala com outro, está todo mundo contra você, como estava com aquele cego. Todo mundo em volta dele estava contra ele, mas quem estava a favor dele é só o Senhor Jesus. Então nós temos que contar só com o Pai, o Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só ele que nós podemos contar, porque o povo, irmão, ninguém quer ver o seu bem. Né? Como ficaram contra aquele Bartimeu, era um pobre cego, desvalorizado, e ele nunca se perdeu a fé. Você nunca vai perder sua fé. Você sempre vai ter a fé, olhar com os olhos sobrenatural, não com os olhos naturais, os olhos da carne. Né? Porque ele nunca perdeu a fé dele. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora, irmãos, naquela hora todos eles eram contra ele, mandava ele calar a boca, mandava ele ficar calado. Cala a boca, cego, cala essa boca, cego, porque ninguém queria ver ele se enxergando. Assim é o nosso problema. Quem quer ver o seu bem, irmãos? Quem quer ver você bem sucedido? Ninguém quer o seu bem, não. O povo sempre quer te afundar, quer te prejudicar. Pela frente sua ele é uma pessoa, por trás de você é outro totalmente diferente, porque ninguém queria que ele seria curado. Assim somos nós. Quem quer ver nós bem-sucedidos, me fala. Quem quer ver você subir de cargo no seu serviço? Quem? Talvez você se ache que seus colegas ou seus parentes quer te ver bem-sucedido, mas quem quer ver você assim é só Jesus. O povo quer te derrubar e você não sabe, né? Só Jesus, filho de Davi, como fez o cego, que tinha os olhos na fé, como você também tem. Você também tem. E está esperando o milagre de Deus na sua vida, mas tem que ser com os olhos espirituais, os olhos da fé, como aquele Bartimeu teve. O milagre, você estava esperando o milagre do Todo-Poderoso, que quem tem poder para fazer qualquer coisa em todos nós, em toda a sua vida, é só o Filho de Davi, porque ele tem misericórdia dos teus filhos, ele tem misericórdia de todos nós que pedimos eles coisas com sinceridade, e quando nós enxergamos com os olhos da fé, não com os olhos os olhos físicos, olhos da carne, nós temos que chegar com o olho sobrenatural, não com o olho natural. E eu tenho certeza, irmão, que as tuas bênçãos chegarão, né? Chegará até você pela sua fé, em nome de Jesus, né? Porque quando nós pedimos a Deus com os olhos sobrenatural,
como Bartolomeu pediu, eu tenho certeza que nós recebemos nossa vitória. Por isso que eu estou falando nessa mensagem hoje, irmãos, porque nós estamos no princípio do ano. Então, de hoje para frente, só vitória. Nós temos que alcançar só nossas bênçãos, porque o ano começou agora, então nós temos que alcançar o que nós necessitamos, que pedimos a Deus. Amém? Vou deixar essa mensagem para vocês, irmãos, e vamos orar a Deus para que nós conseguimos alcançar a nossa vitória em nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus estamos entrando em Tua presença, Pai. Senhor, nós te amamos, te adoramos. Nós sabemos que só Tu és o Deus do todo o universo, Pai. Não há outro além de Ti. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós creia no Teu poder e no teu imenso amor sobre Teus filhos, Pai. Todos aqueles que estão passando por uma necessidade, estão precisando de uma cura, aqueles que estão precisando estão passando por um problema, dificuldade, um problema financeiro, Pai. Só o Senhor que é o socorro de todos nós, Pai. Eu creio que aqueles que pediu o Senhor, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu tenho certeza que o Senhor vai honrar todos, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, em Ti depositamos toda a confiança, Pai. O Senhor sabe tudo em que o Reis dos Reis que fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, o morto reviver, o leproso sarar, Pai. E nós precisamos de um milagre, meu Deus. Em nossa vida, nós precisamos de um milagre, de teu milagre em nossa vida, Jesus. Então, todos que ouvirem essa mensagem, faça um milagre na vida deles, em nome de Jesus. Pai, se ele tiver algum problema, algum parente que está cego, paralítico, ou que está com algum problema de alguma doença, meu Pai, o Senhor levou tudo na cruz do Calvário, Pai. Então faça como ele ser curado no nome do Senhor Jesus, Filho de Davi, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de quem ouviu essa mensagem, Pai. Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Senhor, ó Senhor, o Senhor que sabe das nossas angústias, das nossas aflições e das lágrimas que tenhamos derramado sobre o Senhor, Pai. O Senhor sabe de todos isso. Por isso o Senhor sabe que, como precisamos tanto de alcançar o que pedimos ao Senhor na graça, Pai. Essa graça, Pai. Meu Deus. Em nome de Senhor Jesus Cristo, Pai, tem piedade de nós. E perdoe os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as nossas iniquidades que nós fizemos, Senhor. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos liberta de todos os maus, em nome de Jesus. Tudo que não provém de Ti, seja repreendido no nome de Jesus. Liberta nós de todo mal, Pai. E dá a todos nós a saúde, paz, amor e alegria, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa todos nós em nome de Jesus. É o que pedimos ao Senhor e te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai, e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e domingo estarei aqui novamente. A paz do Senhor.